Olá, Thalita. Olá, boa Tudo noite. bem? Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, Ernesto? Boa noite, Maurício. Boa noite, Thalia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Joia. Olá, Olá, Glauber. também. Glauber. Glauber tá aí também. Olá, boa noite, pessoal, Boa noite. Noite. meus colegas. Eu acho que, primeira coisa, a gente está com um grupo bem interessante, cada um em uma cidade diferente, né? Tem uns de casaco, agasalhado até, outro de camiseta. Olha que tranquilidade. Né? Maravilha. Só para a gente saber, passar à vontade aí, boa noite a todos que estão entrando aqui, o pessoal está entrando. Mas só para a gente saber, matar uma curiosidade, que temperatura tá por aí, hein, Ernesto? Em Muriaé. Ô, Maurício, eu tô com a sala com o ar-condicionado ligado aqui, sabe? Então, Tá muito quente. tá uns 20 e poucos graus, deve estar uns 26 na hora já, mais Eita, fresquinho. 26 à noite, que delícia. Agora até passar, agora eu não sei nem que eu pergunto aí. Fala aí, Glauber. Fortaleza. Me fala qual a temperatura do dia aí. Rapaz, aqui tá quente, viu, Maurício? Tá quente. Hoje no dia, o termômetro do carro bateu 35. Agora, Eita, agora nós. tá, agora tá 29. Tá igual Tá nós de São 29. Paulo. Ah, Fala aí, Thalita, como que foi o dia hoje em Cravinhos e região? Ó, acabei de olhar aqui, Ribeirão 19 graus, mas a sensação foi de uns 12, eu acho. Ah, Foi bem sim, frio. pessoal que está acostumado, né, com essa temperatura de Ribeirão, qualquer temperatura é frio. Hoje aqui em São Paulo ficou acho que começou de manhã 14, mas ficou entre 16 e 19 no máximo. Chovendo o dia inteiro. Maravilha. Bem, tudo variado. Eu acabei de tirar um casaco aqui, estava com frio, outro lá com ar-condicionado, outro suando lá na. Que maravilha. Muito obrigado aí, Ernesto, obrigado, Glauber, para vir contar um pouquinho, né, sobre o distalizador. Esse distalizador biocristal, vocês tiveram oportunidade já de começar a usar um pouquinho antes de estar no mercado, né? Então, acredito que a gente tem a disponibilidade, quem quiser fazer pergunta, né? Mas eu pudessem contar um pouquinho, né, da experiência de vocês com esse distalizador, com outro distalizador. Então, contar um pouquinho. Vocês já começaram a usar há algum tempo isso, e o que que vocês estão sentindo? E eu acredito também muita gente, né, que se não sabe como que funciona o distalizador, vocês explicarem um pouquinho como que é esse funcionamento, né? Como que a gente trabalha com o distalizador. E Ele é, qual que é a é uma diferença, né, desse para os outros nossos também? que tem no Claro. mercado, né? Isso. Hoje, abrindo um parênteses antes de começar, tem algumas maneiras de distalizar. Eu acredito que mini implante ele virou uma, uma ferramenta no dia a dia do dentista, do ortodontista, fundamental, né? E auxiliar em vários aspectos, com ancoragem e auxiliar a distalização, seja com bracket, seja com alinhador. Ah, então, eu consigo distalizar com bracket? Sim, consigo. Consigo distalizar ali com alinhador? Sim, consigo. E tem, paralelo a isso, tem algumas ferramentas, né? Que não é nem bracket nem alinhador, né? É uma ferramenta, no caso, algo específico desenhado para distalizar. Então, eu queria assim, uma visão geral de vocês, mas por favor, primeiro se apresentem aqui para todo mundo, a gente está pessoal entrando aqui, um grupo entrando, mas se apresentem um pouco e falem um pouquinho aí da sua experiência com esse produto. Você Glauber, quer, pode começar aí. vocês Vai. querem que eu sorteie quem vai falar primeiro? ah, É igual o William Bonner, hein? Vamos lá, quem falou no próximo debate? no sorteio eu vou Não, começar. então vai Então, lá, então Glauber. assim, para quem não me conhece, meu nome é Glauber Meira, eu sou daqui de Fortaleza. Sou baiano, mas vivo em Fortaleza já há 30 anos. E há 20 anos eu faço ortodontia. Nos últimos 8 anos, já venho trabalhando mais com ortodontia digital, e nos últimos 5 anos, a gente tem trabalhado bem mais com alinhadores, nossa rotina. E em relação à questão do tema, né, digitalização, existem várias formas de digitalização. Na minha parte de ortodontia fixa, eu tenho um xodó que não é pelo mini implante, mas é pelo protetor mandibular, o APM,
E dentre os digitalizadores que eu já usei no mercado, pasme, ele é o melhor, porque ele consegue fazer a digitalização muito rápida, mas tem alguns inconvenientes. Então, de todas as formas de digitalização que se colocaram para mim, eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto muito de fazer experimentos, experimentos não, testar o que já se faz, já trabalham bem. E hoje, depois desses vários conjuntos de testes, eu gosto muito de fazer a utilização de mini implantes como recurso auxiliar. Com o alinhador, a gente muda um pouco esse fluxo, porque a forma de digitalização é diferente do aparelho fixo, né? E o recurso auxiliar mais comum, que é o elástico de classe 2, ele funciona bem melhor do que funciona com o aparelho fixo, principalmente porque ele é utilizado no início da mecânica e com os dentes movimentados pelo alinhador. Quando você coloca o alinhador no formato, na concepção do Biocristal, eu já usei as 3 opções, que era o do pai, do Carriere, já usei o do Carriere, e agora a gente está usando o Biocristal. Então, as 3 opções eu já usei e tem vantagens e desvantagens de forma mais pontuais. O Biocristal ele é muito parecido com o Carriere, em relação à questão de mecânica, ele é bem tranquilo para você instalar, é muito simples você instalar. Você não precisa comprar tamanhos específicos, não precisa fazer essas medidas para que você cumprir o tamanho, você consegue, igual a APM, você mede ele na boca e instala ele na boca, então você não precisa comprar mais variados. E a instalação dele, que seria a colagem, ele é bem tranquilo. Com relação à questão de como a gente vai ancorar para esses sistemas, então eu vou ter a opção de colocar um elástico de classe 2 e um elástico de mini implante, já vou me adiantando em relação à experiência desses 2 dispositivos. O do pai do Carriere, que era o modular, como é que ele fazia? Ele colocava um fio 19 por 25, ancorado no molar, num tubo simples, e ancorado num bracket no canino, sem acessórios nos pré-molares nem no segundo molar. Esse fio 19 por 25 tinha um ômega, que barrava o molar, e ele ficava justo no bracket do 19 por 25, fazendo um gancho para a cervical. Esse gancho para a cervical, quando eu coloco um mini implante, ele faz uma força mais horizontal. Se eu colocar qualquer um desses outros digitalizadores que tem o engate no canino, como o mini implante ele fica alto, extraovelar, ele tende a fazer uma força para cima e para fora. E aí, né, o sistema de ancoragem é muito melhor com elástico classe 2 do que com mini implante para utilizar esse recurso, que é o digitalizador de Carriere e o nosso Biocristal. Já o antigo, quando eu colocava um mini implante ele alto, com um ganchinho mais alto, Maurício, ele funcionava bem com o mini implante, ele não vestibulariza, ele não instrui, ele consegue fazer uma força mais homogênea. Então, assim, hoje eu estou usando, eu já instalei alguns deles, e quando eu faço, no comparativo que você colocou, mini implante e elástico de classe 2, a gente tem que sempre colocar os 2. Se você coloca o mini implante, você não deve, como é que eu vou dizer, ignorar o elástico de classe 2. Para contrapor esses efeitos colaterais, intrusão do canino, e principalmente de vestibularização. Porque quando a gente está usando um alinhador estético, o paciente se incomoda se o canino vestibularizar. Abre logo um espaço e aquele canino já fica saliente. E na estética, isso incomoda ele. E esse efeito acontece muito mais quando você coloca um mini implante extraovelar do que quando você coloca só o elástico classe 2. No elástico classe 2, esse conjunto é muito mais tranquilo para se fazer. Entendi. Coloquei aqui na tela só para ficar todo mundo alinhado com o conceito, né? Esse daqui é a embalagem do Biocristal, desse distalizador. Sim. A gente tem aqui a face que o Glauber está falando, né? Que é colada no canino. Então é um distalizador estético e ele vai em um tubo, que é no molar. E esse aqui a face vestibular tem um botão no canino que você pode tanto prender num mini implante extraovelar ou então elástico classe 2. Eu entendo, né, que como o Glauber está falando, né, você botar o mini implante apoiado, né, o extraovelar apoiado nessa região, o mini implante sempre está a face mais vestibularizado do que o dente, né, a tendência de girar esse canino e abrir
né? E Isso. a hora que você põe um elástico classe 2 somente, você não tem essa tendência de abrir, né? Não tem a tendência de abrir e ele praticamente não instrui, Tá, por causa da legal. oclusão. Então, quando o paciente está um pouco Essa pergunta que eu ia fazer. Ele não tem o componente extrusivo, esse braço aí não executa um componente extrusivo. isso, clinicamente a gente não vê. Até em teoria, né, o paciente abre a Sim, boca e fecha, ficaria algum, mas na prática não acontece. tá, legal. Eu vou procurar aqui, enquanto a gente vai batendo papo aqui, vou procurar outra foto. Mas interessante. Você usou os três, então, os três Eu sistemas, usei né? os três. Eu usei os três sistemas, do pai e do filho, e aí agora a gente está trabalhando com o dele, assim, eu não vejo diferença na resposta terapêutica dele. Tá, Eu tenho gostado de colocar o distalizador de Carriere, porque, assim, quando eu comparo com os outros distalizadores, você tem a opção de colocar com mini implante pelo palato. Não é uma opção que o paciente de alinhador tolera muito, quando você vai colocar o mini implante pelo palato, é aquele sistema de distalização fixa, tá? Por vestibular, o paciente que usa alinhador, que quer um tratamento estético, ele tem optado por essas duas opções. Ou você faz a distalização com o alinhador em si, ou você faz com o distalizador separado. Qual a vantagem de você fazer com o alinhador separado? É porque você economiza uma face importante do tratamento do paciente de alinhadores que muitas vezes você vai usar só para distalização. E aí, quando você tem uma distalização maior do que 3 milímetros, é um conjunto que todo mundo que faz sabe que não é tão simples você conseguir essa distalização por completo de uma vez só. E quando você usa o distalizador esse sistema de distalizador, o paciente cooperando bem, em 4 meses você resolve a face 2,5. Fica bem tá, encaixado, aí você escaneia e só faz o alinhamento e nivelamento anterior. Isso é uma vantagem muito grande. Tá? É uma tá, vantagem muito grande. legal. E você está falando que em 4 meses. Antes de você falar em 4 meses, deixa eu perguntar para o Ernesto. Fala aí um pouquinho, Ernesto. Você usou outros sistemas de distalizador como esse, tipo Carrier? Então, eu já usei, estava até procurando as mensagens aqui que eu troquei com o doutor Alexandre. Foi em 2019, a gente estava num congresso junto lá nos Estados Unidos, e aí eu vi o lançamento de um distalizador, e eu já fazia usando um tubo comum, um bracket de pré, igual um bracket no canino, igual o Glauco está falando. E aí eu comecei a conversar com o Alexandre, tentando dar sugestão para ele, vamos fazer um bracket diferente, vamos fazer um tubo para poder criar o distalizador da Ditec. E aí o Alexandre falou, vou pensar, foi pensar, Pessoal, e de repente ele veio com a ideia. só para quem não Uhum. sabe, Alexandre é o fundador da Adtech, né? Hoje ele continua Alexandre Lopes. A gente continua conosco lá na parte muito de desenvolvimento de produto, controle de qualidade. Então, quem conhece ele sabe que o quão ele é professor pardal de criar, desenvolver, pesquisar. É um cara que é empolgante, é muito legal conversar com ele, quanto ele é empolgado. Só para quem não conhece saber o que o Ernesto está falando. Tô falando, exatamente. E aí eu mostrando o que eu estava fazendo com um botão, ao invés de usar o tubo, que aí eu fazia um fio ao redor do botão para dar a rotação e tal. E aí eu discutindo com ele, achando que eu estava dando várias ideias boas para ele, ele traz uma outra brilhante, que foi essa que que ele fez, que foi muito melhor do que aquilo que eu tinha pensado que a gente conseguiria fazer, né? Então, Pior que o que eu sonhar. vejo assim de grande vantagem nele, sabe? Primeiro, a questão de ser tamanho universal. Isso é um problema que eu já usava no carreira antigo. Eu tinha reguinha, eu media, aí eu ligava para comprar. Falei assim, agora me manda um de, não sei, acho que é 25, 28 milímetros, não lembro o tamanho exato que é agora. Então eu tinha que ligar para comprar um, e não é um preço barato para você ter estoque de vários dentro do consultório, né? Então, ele resolveu esse problema de ser tamanho universal e também resolveu o problema de ser esquerdo e direito também, que eles são iguais. Porque Uhum. eu já tive casos de você colocar um unilateral,
Aí, quer dizer, você comprava, que às vezes comprando o par ficava mais barato, mas eu ficava com o outro parado, então eu comprava separado só o direito, só o esquerdo. Então, o que eu vejo de maior vantagem do digitalizador que ele criou foi justamente essa universalização, tanto de tamanho quanto de lado. E assim, o primeiro protótipo acho que foi em 2020, quando a gente começou a utilizar. Aí fez algumas modificações. E desde 2021 a gente tem utilizado ele aí em vários casos, e sem nenhum tipo de problema, tomando os cuidados ali na hora de fazer a colagem, eu não tive nenhum tipo de problema com esse, com o digitalizador. E a grande vantagem, né, Maurício, que o Glauber falou, é você encurtar o tempo de tratamento. Porque assim, dá para digitalizar dente com tratar uma classe 2 com alinhador? Sim, é tranquilo de fazer. Porém, a gente sabe que o movimento sequencial ele gasta muito tempo para poder ser feito. Então, às vezes, você consegue economizar aí 6 meses, um ano de alinhador, fazendo uma distalização inicial, corrigindo ali o problema dos molares, os pré-javão, o canino, e aí o que sobra depois é uma quantidade de alinhador menor para você fazer uma retração incisal para você poder terminar um alinhamento anterior, dependendo do tipo de classe 2 que for o paciente, né? O Ernesto, você comentou, Ernesto, desculpa, o Glauber havia comentado da questão da vestibularização do canino com mini implante, né? Ou ele não ter visualizado a extrusão de canino. Você vê algum efeito, tanto seja intrusão ou vestibularização do canino, com esse recurso? Primeiro pedir desculpa, parece que meu vizinho, ele sabe todo dia que eu vou fazer live, ele resolve marcar a obra para. Eu descobri pelo Instagram do Ernesto que vai ter uma obra lá, deixa eu ir lá fazer Não, mas aqui em casa o cachorro tá ligado a hora que começa a live, daqui a pouco ele vai começar a uivar aqui do lado. Tá joia. Ô Maurício, eu já vi acontecer algumas vezes, tá? Uma vez foi um erro meu de colagem do próprio digitalizador, depois que eu fui aprender, porque o digitalizador ele tem uma folga lá no molar, que justamente para impedir essa vestibularização ali do canino. Então, dependendo do jeito que você colar, se você já colar com ele travado em relação a essa folga, e se começar a distalização, na hora que o molar começar a girar, ele vai vestibularizar o canino. Então, às vezes é um erro de colagem. A primeira vez que aconteceu comigo foi um erro de colagem que eu fiz. Numa outra vez, quando eu estava tentando ali, professor Pardal, Pardalzinho, né? Porque não deu errado. Ele estava também travado lá atrás. Obviamente, aquilo que o Glauber falou, você tem um vetor de força ali de vestibularização. Mas tomar só esse cuidado. É legal quem pegar um digitalizador que nunca viu ele, você pegar ele na mão e começar a ver a folga que ele tem, sabe? Deixa eu pegar um aqui pra gente ver. Tem aqui na minha mão. Só para poder mostrar isso. Assim, com esse comentário seu, eu já fiquei imaginando, seria mais interessante eu colocar esse tubo da mesial para distal do molar? Porque se eu botar no meio do dente, no terço médio do dente para distal, porque se eu botar na mesial, ele vai ter muito mais giro, não? Ele vai estar travando muito mais essa barra, né? Então, se eu deixar ele no centro do dente ou ligeiro do centro para distal, ele é mais favorável, ele tem um gap maior para girar o molar? Faz sentido isso? Faz, dependendo da morfologia do molar, se você levar ele muito lá para distal, ele já vai entrar travado para essa rotação. Então, deixa eu aproximar aqui na câmera, não sei se vai conseguir ver. Ó. Olha só. Então, ele tem uma folga aqui no tubo do molar, ó. Peraí. Opa, está muito longe. Então, existe uma folga aqui que permite essa rotação do molar aqui atrás. Então, se você entrar com ele travado e ele não conseguir a folga, o efeito vai ser o quê? A vestibularização do canino na hora que você começar a distalização. Então, é importante na hora que você pegar ele, manusear ele para você ver essa folga, como que ela funciona, justamente para não ter esse problema de travar depois, que aí o efeito colateral vai ser a vestibularização do canino. Tá? Eu interrompi o Glauber, né? Ele estava falando justamente, eu quis interromper para os dois falarem, né, nesse ponto que eu quero, que é a questão do tempo.
O Glauber foi até o momento e falou, eu faço em tanto tempo, né? Daí 4 meses eu distalizo, tal. Agora você também citou, né, que faz em X tempo você tem resultado. Agora vamos falar sobre tempo e resultado. Como que é como que é o fluxo do consultório? Uma coisa é distalizar, é botar ali o dente naquela posição. Quanto tempo eu vou deixar para ancorar, para estabilizar, para entrar com outra terapia depois, seja alinhador ou bracket? Qual que é o protocolo de vocês aí? O que vocês usam? Ó, Eu vou ter que quando... selecionar de novo? Não, né? Não vou ter que Ah, escolher quem que vai. calma. É você, Glauber. Mas assim, como é que eu faço no consultório para fazer essa transição como é que eu vou dizer, o alinhador, o distalizador e o alinhador com Brex, para fazer o alinhamento e nivelamento? O mesmo sistema que você está usando para distalizar, se eu coloco um alinhador, uma ancoragem enquanto eu vou fazer o setup, ele distalizou, aqueles dentes vão movimentando. Quando o paciente remove o distalizador para fazer o escaneamento, removo o distalizador, faço o escaneamento, já imprimo o modelo, a minha funcionária já entrega uma placa de contenção, e essa placa de contenção já fica com elástico classe 2, enquanto eu faço planejamento digital. Então, ele vai passar por todas as fases de contenção com elástico classe 2. E quando o planejamento está pronto, eu vou entregar os alinhadores para fazer o nivelamento anterior, o paciente mantém o elástico classe 2 como contenção. E que Não tipo sei de se entendi. Que tipo de distalização que você trabalha? Uma distalização somente de rotação de molar, uma distalização de topo ou uma distalização com classe 2 completa? O que você tem de experiência aí? de experiência com o Carriere, eu tenho desde digitalização de um quarto, meio até 3/4. Eu peguei um caso cheio de digitalização para fazer com o Carriere. Eu tenho um caso desde um quarto, ele é muito simples, eu não faço com digitalizador de Carriere, caso do quarto, eu faço de meio ou 3/4 agora. Porque eu Tá. acho que quando você vai digitalizar uma digitalização pequena, o alinhador funciona muito bem, é muito previsível e não gasta muito tempo. Então, se eu tenho uma classe 2 de meio ou 3/4, é onde eu coloco esse dispositivo, tá? Tá. Para poder... E você põe assim, chegou em classe 1, pá, travou. Você trava, já vai partir para a próxima etapa, que seria a contenção dos alinhadores. Você não põe um Isso, período, não é aquele período que nem a gente faz com disjunção, para você esperar, sentar, você já tira, já põe contenção, elástico e dá sequência no isso, tratamento. Você faz da isso. mesma maneira, Ernesto? Quando eu tiro o distalizador, eu coloco também a contenção, claro que a gente já faz os alinhadores direto, mas eu coloco elástico classe 2, né, no cut, para poder ali ajudar e estabilizar aquela correção para não ter nenhum tipo de perda, né? É interessante também, Maurício, que tem gente que pergunta assim, que às vezes chega no centro de planejamento falando assim, eu quero usar o digitalizador, eu tenho que usar só uma placa de contenção embaixo enquanto eu estiver usando o digitalizador, né? Não, você pode dar sequência no alinhamento inferior. A gente simula como que ficaria a correção de classe 2 na arcada superior, para ter uma ideia da posição dos dentes inferiores. E aí, durante o tempo de distalização, você já consegue utilizar, às vezes, 10, 12, 15 alinhadores na arcada inferior, já vai melhorando o nivelamento da curva de SPI, já vai alinhando alguns dentes. E aí, depois disso, você para o tratamento, depois que você tirou o Carrier, e reescaneia para refinar o caso a partir desse ponto, sabe? Então, Não sei se é essa a se você, pergunta. você trata o arco inferior normalmente, põe o elástico digamos, no alinhador do arco inferior e faz a distalização do arco superior. Isso. E a hora que chegar em classe 1, chegou lá no final, classe 1, o molar lá em cima, você tira, põe uma contenção e mantém o elástico classe 2 até a chegada dos alinhadores, como o Isso. Glauber, mesma coisa. Exato. Tá. E no Elástico Classe 2 a gente pede para continuar com os alinhadores, depois continuar com o Elástico Classe 2 também. Legal, legal. E que tipo de maloclusão, que tipo de posição de molar? 3/4, 1/4,
como o Glauber descreveu ali, ele vai para 1/4, não, ele prefere alinhador, mas de 2 a 3/4 ele vai para o distalizador. E na sua experiência, o que você trabalha com segurança? Eu, 1/4 se for só uma leve rotação ali, eu faço direto com alinhador. Agora, se passar disso, eu já faço tudo com distalizador. Justamente para poder Ok, mesmo. encurtar o tempo ali de tratamento, Tá. sabe? E isso está falando de distalização completa? Classe 2 completa? Você tem experiência com isso? Não. Eu É fiz o melhor máximo de extrair um classe pré-molar. 2, classe 2. Pois Vamos extrair um pré mais simples. aí, né, porque aí a ancoragem também fica muito grande, dependendo da retração dos incisivos também fica muito grande para poder fazer. E a gente sabe da dificuldade do alinhador de fazer um movimento de corpo, de translação dos incisivos depois. Então, tem muita coisa aí que tem que ser avaliado junto para ver se vale a pena ou não essa correção. Legal. Você Maurício, fez um comentário. Pode falar, Glauber. só complementando isso, porque assim, quando você fala de distalizador, você acaba tirando a mandíbula do jogo da correção de classe. Então, quando eu falo que eu consigo distalizar até 3/4, é porque normalmente quando eu tenho a classe 2 inteira, eu nunca faço todo só no ar. A minha formação de ortodontia fixa vem com o protrator mandibular, que a gente sempre movimenta os dois arcos, e eu tenho resultados assim muito, muito bons de qualquer tipo de classe 2, movimentando os dois arcos. Então, minha rotina de formação fixa é um pouco diferente de alguns colegas que têm outro tipo de mecânica como referência. Até porque o APM, assim, eu passei muito tempo aqui trabalhando com ele aqui em Fortaleza e o pessoal jogando pedra, né? Porque achava que incisivo não pode ir para frente e tal, aquele parte convencional de um diagnóstico muito ligado à cefalometria. Então, quando eu tenho uma classe 2 maior, de meio, 3/4, né, eu sempre coloco a mecânica no arco inferior de mesialização. É a rotina. Porque, como o Ernesto falou, não é simples você fazer uma distalização completa de 7 milímetros, que é o tamanho do premolar. Isso não é simples. E, clinicamente, é muito mais tranquilo quando você trabalha nos dois arcos. Tá? Então, isso aí é um up que, inclusive, como o Ernesto colocou, você pode colocar os alinhadores para fazer movimentação no arco inferior, pode fazer essa compensação já utilizando o distalizador e já vai começando a mecânica. Então, aquela distalização que você contaria 7 milímetros, você não conta mais 7, você conta 4,5. E aí, mesializa 2, 2,5. E você consegue um engrenamento bom, na grande maioria dos casos, aceitando o que muitas pessoas não aceitam, que é a inclinação do incisivo inferior um pouco para frente. Quando a gente pega nossos pacientes classe 2, boa parte deles, eles não são pacientes que têm a relação basal em linha, que seria, tem que classificar ali como padrão 1. São pacientes padrão 2. E a compensação de um paciente padrão 2, já definido pelo professor Capelosa, ela deve ser muito mais concentrada no inferior do que no superior. Então, eu tenho vários casos onde eu faço a correção da classe 2 não somente no arco superior. E muitos que eu concentro mais até no inferior do que no superior, mas com aparelho fixo. Aí isso eu Legal. consigo fazer de forma muito tranquila. Legal. O Ernesto, ele citou que ele usa para o tratamento, né, o alinhador no arco inferior e já vai adiantando o alinhamento do arco inferior e serve ali no gancho, serve de apoio para o elástico classe 2. E você usa uma mecânica já com expectativa de ter essa vestibularização, esse aproveitamento no arco inferior. Você também usa alinhador no arco inferior ou como que você faz essa mecânica? Como que você faz esse apoio inicial do elástico classe 2 no arco inferior? No arco inferior, eu vou colocar duas situações. Eu tenho um arco inferior que ele tem pouco apinhamento, ele tem pouca coisa para ser feita. E eu quero concentrar a distalização no arco contrário. Então, no alinhador eu não coloco movimento, eu coloco um alinhador de contenção, uma placa mais grossa, 1.0, só com contenção do arco inferior. Mas se na minha intenção eu utilizar aquele arco inferior para fazer um nivelamento maior, eu quero fazer uma protusão de incisivo, depois de mesialização, aí eu já começo com movimentação, porque o efeito daquela mecânica do elástico classe 2 já vai potencializar o que eu quero. Mas se eu não quero que o inferior vestibularize, eu não coloco movimento. Sim, Isso sempre já vem apoiando, desde sempre apoiando no alinhador.
Isso, Sempre em algum sempre, alinhador. Tá. é, é, o apoio é no dente, é no botão no dente, não é no alinhador. O Tá. apoio é no botão do dente. Quando você Então, vai é colocar na outro estação 2, ponto. O Ernesto falou que ele põe no gancho do alinhador, né? E eu você coloco, falou que põe um botão no eu dente, apoio no então já dente, tem no um dente. Quando conceito eu quero uma diferente. ancoragem, eu coloco no dente. Quando eu quero movimento, eu quero fazer movimentação e vestibularizar incisivo e fazer, aí eu coloco no alinhador. E você não É, tem nesse, identificação da rotação do molar inferior com um botão não, no molar? Você não não. enxerga isso, não vê? Tá. Não, porque o alinhador, quando eu coloco um alinhador para retenção, o alinhador ele é grosso. Ele é Tá. 1.0, eu coloco só a attachment no molar. E Tá. aí eu consigo, eu direciono bem onde o attachment fica, não mexe nada. O alinhador 1.0 não mexe nada. Você coloca um attachment no molar e faz um recorte para botão para colar um Isso, botão no próprio molar. isso, Tá. Tá, isso. legal. E aí, como a tendência dele girar para mesial, o recorte do botão fica na mesial e o attachment fica na distal. Tá. Ok. Que aí já é bem O, direcionado, não gira. tá. Uma das coisas que o Ernesto citou é a respeito quando você usa alguns kits, né, você tem que comprar o lado direito, o Sim. lado esquerdo, tamanho PMG, você tem que ter o kit lá no seu consultório e torcer para que quando o paciente vá lá, você tenha aquele kit o lado Firme. direito e fica com estoque, né? Uma das grandes vantagens, no meu entender, do destabilizador da Biocristal, ele é um produto único que você usa lado direito, lado esquerdo e tamanho único. Eu vou compartilhar uma imagem e eu quero que vocês ah, eh, falem dessa imagem aqui. Aqui a gente tem uma orientação, né, de como colocar esse distalizador. Se vocês quiserem descrever, Ernesto ou o Glauber, como que você utiliza. Aqui está mostrando o que a empresa orienta. Vocês seguem essa orientação da empresa, né? Colocando o tubo no molar, medindo, vem uma régua junto no kit para medir. Vocês utilizam essas ferramentas? Vocês fazem dessa maneira? Sim. Ipsilito. E assim, até a curiosidade é que quando você vai colocar a primeira vez, você fica com medo de cortar ele com seu alicate de corte de amarreiro. Mas é Fica pensando que o tranquilo, né? alicate vai quebrar ou vai afiar, mas ele é molinho. Aí é Uhum. melhor você vai cortar ele com alicate de corte de amarreiro mesmo. Ele não precisa cortar com broca, não precisa cortar nada. Você pensa que ele é mais duro, ele é friável, mas não é, ele é mais molinho. Uma coisa legal também é a estabilidade de cor. 3, 4, 5, 6 meses, ele não mudou de cor, a estabilidade de cor dele é boa. E é a questão, como você falou, que é você poder medir. Então, como ele coloca ele no meio, um pouco para trás do molar, como o Ernesto falou muito bem, você tem que avaliar aquela folga e na hora que você vai colar o tubo, você testa lá com o cristalizador em posição e ele pode ficar encostando na vestibular, porque quando o molar gira, se ele estiver encostando na lingual, ele vestibulariza mais fácil. Quando o molar girar, se ele está encostando na vestibular, quando o molar gira, ele acaba tendo folga para não ativar a vestibularização do canino. Então, assim, é muito simples a instalação, tá? Você mede, dá o desconto da parte de colagem do canino, como se fosse a parte do Brex, que ele bota bem certinho lá, que é 6 milímetros, encaixa bem, e aí você pode fazer o recorte. Coloca a reguinha lá, vem cada um dispositivo, assim, é muito simples essa instalação. Uma das coisas que às vezes os alunos perguntavam é porque, assim, o distalizador, o Carriere, o distalizador de Biocrio, que são similares, você deve fazer a distalização logo no começo do tratamento. Você não deve fazer nenhuma mecânica, no começo do tratamento você já usa ele para corrigir a classe 2. Depois é que você faz o alinhamento de nivelamento, faz as outras coisas. Numa palestra do Carriere, ele justificou isso em relação à questão da eficiência maior desse distalizador para quando você usava uma distalização com conjunto fixo. Isso faz muito sentido e na clínica a gente vê. Porque quando você passa um fio ou coloca um alinhador abraçando todo mundo, aquele conjunto serve como ancoragem. Quando os dentes estão separados,
eles, principalmente se tiver um pouquinho angulado para frente, eles soltos, eles movimentam mais fácil, tá certo? Eles movimentam, a distalização vai acontecer de forma mais tranquila. Muitas vezes os colegas, eles ficam perguntando se ele não angula para distar os dentes. Eventualmente até que angula um pouco, mas depois, quando você coloca um alinhador, quando você monta um aparelho fixo, se você mantém o sistema de ancoragem, ele recupera essa angulação e mantém a relação de classe tranquila. Então, é só você manter o sistema de ancoragem para que o aparelho, que seja o alinhador, que seja o aparelho fixo, ele recupere essas angulações. Então, é um dispositivo muito simples para ser instalado e para correção de classe 2, o meu consultório tem sido eficiente. Excelente, Lauber, muito bom. Ernesto, você tem uma dica? Você usa esse protocolo ou você tem uma dica especial para colocar o distalizador? Não, eu uso esse protocolo mesmo, tá? Desse jeito. Eu sempre corto um É, milímetro a menos, todo mineiro é desconfiado, então ele corta um pouquinho, vai lá e prova, não, tinha que cortar mais um, vou lá e corta o outro, que é para não perder para não perder o distalizador. Mas é isso daí, é bem tranquilo, não tem segredo não. A única dica, gente, é depois o tipo de base que que tem tanto o tubo quanto o pad do canino, é uma base um pouquinho diferente de base de bracket. Então ela gasta um pouquinho mais de resina, tá? Que ela precisa, a resina precisa de preencher. Então você precisa de forçar a resina para entrar bem ali na base, tanto do tubo quanto do canino. Porque já teve situações de alguém me ligar e falar assim, ah, soltou e não tinha nenhuma resina na base do pad. Cara, porque você não fez força ali, você não preencheu ali aquele pad de resina. O Alexandre, eles até desenvolveram aí na Ditec uma espátula para usar junto com o bracket biocristal, no bracket de polímero, e que pode ajudar também para você. É uma espátula bem flexível que ajuda você a inserir a resina ali na base do tubo do bracket. Então é só esse cuidado aí adicional, além do que o Glauber já explicou muito bem aí, para na hora que for colar. Excelente. Então, Ah, quando mais um o detalhe, indivíduo Maurício. quando ele é mineiro desconfiado, é 1 milímetro a menos. Quando não é, ele acredita, ele vai na medida certa. É bom pegar essas dicas. E Maurício, qual é essa lá que questão da vocês usam resina, mesmo? Maurício, então é importante que lá no canino você escolha uma cor da resina que seja bem próxima da do dente, viu? Porque senão vai ficar bem diferente. Então você coloca, como a base dele ele tem reentrâncias, aí você vai colocar resina ali para dentro. Se ela fizer diferença da cor do dente, como ela vai ficar aquela linha, aquela listinha, se você coloca uma resina num tom mais claro, chama atenção. Para uma pessoa mais exigente, chama atenção. Então você tem que colar da cor do dente. Mesmo você colando da cor do dente, às vezes fica aquela linhazinha, porque ela entrando no polímero, que é totalmente transparente. Então, eu uso Interessante. resina para ele, resina com carga, Você porque usa a mesma acaba resina entrando para bem. fazer attachment. A mesma resina de attachment, eu uso hoje para attachment Z250 como rotina, então é uma cor parecida com a cor do dente, você pode usar a Z250, eu não usaria sem carga, que é a mesma que a gente usa para colar bracket, para colar esse recurso aí, não. É interessante. Eu uso uma resina para bracket bem branca, né? Então ficaria um branco bem acentuado. E você, Vai, Ernesto, vai, você vai usa aparecer. que resina? Que resina para colar? De bracket normal? Eu uso resina de bracket mesmo. É. E Uhum. pode falar marca ou tá proibido? Tem que ser da Ditec, né? Senão. Não. Não, a gente tem liberdade de falar o que quiser. Qualquer resina com uma Qualquer translucidez resina. legal, né? Tá, Ela não pode ser muito opaca, branca, igual o Glauber falou ali, entendeu? tá. Mas dá para fazer tranquilo, Tá tá? legal, excelente. Pegar essas dicas aí é muito importante. Eu acho que tem uma. Né, ainda ninguém levantou aqui nem botou nenhuma pergunta aqui. Eu estou com várias dúvidas, estou aproveitando aqui, correndo para um lado e para o outro. Primeiro, outra pergunta para os dois aí, né? É, protocolo de elástico, tempo de uso de elástico e qual força,
qual que é a orientação que vocês passam para o paciente? É o mesmo protocolo durante todo o período? Ele muda no decorrer do tratamento? E qual a força desse elástico? Agora eu vou deixar você começar, Ernesto, para ficar tô só acompanhando. Então, eu continuo usando o protocolo do próprio KRR, entendeu? Ele começa com elástico 1/4 no primeiro mês, e depois ele passa para um elástico 3,16 aí pesado a partir do segundo mês, para fazer uma força aí bem considerável. Tá lembrando que você está distalizando, são 2 dentes conectados, então você espera que tenha uma força grande ali para poder distalizar esses dentes superiores, e também, o Gabo falou, quando você quiser ter um efeito inferior também, então é interessante que a força seja um pouco maior. Então, nesse protocolo ele começa com 1/4 e passa para 3,16 no mês seguinte. E 1/4 pesado também? Ou 1/4 médio? Acho que é o médio no primeiro mês, se não me engano, entendeu? Primeiro mês. E depois 3,16 pesado. Esse que é o seu protocolo aí, e o seu Glauber, como que é? Ah, e quanto tempo por dia usar? Quando você orienta o paciente a usar? O máximo de tempo possível. E o que o paciente relata geralmente? O que é o máximo? O que o paciente... Reclama de dor, né? Aí tem os inconvenientes do elástico intermaxilar de uma maneira geral. Tem gente que reclama de dor, né? Dor muscular, de articulação. Aí você tem que fazer aquilo que você já faz no dia a dia de ortodontista mesmo, sabe? Às vezes reduzir a força do elástico, aguardar um pouco mais, tá? E aí, às vezes, tem a vantagem de você estar associando ao mini implante, que o mini implante, a força ele continua enquanto ele não estiver usando elástico intermaxilar. Então, eu vejo dessa forma. Ó, tem uma pergunta sobre isso aqui, ó. Quando usa mini implante para ancoragem, usa elástico de classe 2 somente noturno? Jaqueline está perguntando. Ó, assim, você pode utilizar, e aí eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa força do mini implante, pelo menos com o que eu tenho feito. Do mini implante para o KRL, por já ter tido esses inconvenientes da vestibularização, desses efeitos colaterais, eu coloco hoje o elástico da TP, que é aquele Link, com uma força muito pequena, que ela vai ficar contínua. Então, 50 gramas. Você só sabe o que é 50 gramas se você medir. Tá? E aí o Link ele fica 2 meses. O elástico de classe 2, eu normalmente mando ele fazer a utilização contínua, quando eu faço as duas terapias. Como é que é o protocolo quando eu vou usar um mini implante acessório, que é quando você tem a classe 2 maior? Quando tem a classe 2 menor, até meio, não precisa. Tá? Você vai usar 2 recursos, vai usar 2 elásticos, você usa mais o mini implante para quando o paciente ele não coopera bem. Tá? Então, assim, o Ernesto colocou em relação à questão do elástico, eu só não coloco o elástico 3,16 ele pesado, eu continuo com o médio. Porque, assim, o que é que eu tenho visto nos meus pacientes em relação à questão da resposta, da distalização, ou de qualquer movimento em si, que eu coloco um recurso que ele vai precisar colocar e tirar. Quando aquele recurso ele não faz muita força, ele consegue dar uma constância melhor, principalmente no recurso como o Carriere. Quando você vai usar um elástico classe 2 na mecânica convencional, o paciente começa a usar o elástico quando ele já está sem saco do aparelho. Quando você começa a utilizar com o Carriere, que é no começo da mecânica, o paciente tem uma motivação um pouco maior. Você consegue conduzir esse conjunto. Então, a minha preferência é que ele use de forma contínua o elástico. Então, o meu elástico é elástico 1/4 no primeiro mês, e segundo ou terceiro mês eu passo para um 3,16 médio, à medida que a classe 2 está corrigindo e que os pontos fiquem mais próximos. Então, assim, diferente com o alinhador, no estabilizador de Carriere, eu eventualmente coloco o botão no segundo molar, quando o molar eu consigo fazer isso, que aí deixa a força mais horizontal, a gente já tem que mudar um pouquinho o conceito do alinhador, né, que não faria tanta diferença, mas eu mantenho o elástico contínuo, elástico classe 2 contínuo, no mini implante, um elástico bem levinho, o elástico é o Link da TP, que ele pode passar até 2 meses, porque ele tem uma memória muito boa. Muitas vezes a gente só troca porque ele fica amarelo, né? Já compromete a estética, mas ele pode passar até 2 meses, não precisaria trocar porque ele mantém a força.
Então, força de 50 gramas, mini implante Carriere, elástico classe 2 de forma convencional, para você potencializar a distalização, ou naqueles pacientes que você sente que ele não faz aquela rotina de utilização de 22 horas do elástico, aí você coloca o mini implante para poder ajudar. Eu não acho que seja uma boa opção você colocar o elástico só para noite, tá? Eu não acho que seria uma boa opção você colocar o elástico só para noite ou colocar só como é que eu vou dizer, o distalizador com o mini implante. Se você colocasse o mini implante intra-alveolar, até que ficaria bem, mas perde o sentido, que tem que ser extra-alveolar para todo mundo passar. E extra-alveolar é muito difícil você conseguir colocar na altura e conseguir pegar a angulação que ele não dê esse efeito colateral que a gente está discutindo aqui. Então, você consegue compatibilizar isso bem com o elástico classe 2, mas mantendo todo dia, o dia inteiro. E aí eu sou um pouco mais conservador na força comparado ao Ernesto, tá? Mais ou É menos isso. legal, muito bom, muito bom. Temos mais duas perguntas aqui, ó. Boa noite, professores. A Elaine. O material é um policarbonato? Não quebra, não solta com essa mecânica isolada com elástico? Não Vocês quebra, têm experiência né? de E quebrar? não solta. O Ernesto citou do soltar, no caso de não ter colocado muita resina, talvez na base, né? Agora, Mas vocês têm não quebra. experiência de soltar ou quebrar? Não Porque o quebra, não uso também solta. é um período curto, né? A gente vai estar falando aí de 4 meses de tratamento. Essa é mais ou menos a média de tratamento? Isso. De 4 a 6 meses, né? De quatro De a 4 a 6 seis. meses para esse conjunto, de 4 a 6 meses. O paciente colaborando bem, seria isso. E ele não quebra. Esse recurso aí nunca quebrou, porque às vezes o cara, quando fala policarbonato, ele tem algumas experiências com algumas outras marcas, desses aparelhos que não são nem de plástico, né? Mas eles quebram com muita facilidade. Ele não quebra, não. Eu acho que o policarbonato brigando, né? Quando a gente fala em brackets, ele briga com fio de aço, né? Daí ele não aguenta, né? Daí ali Aguenta, aguenta. o slot ali força, né? Aguenta. A briga é diferente, né? E E um botão com elástico, ele segura bem por esse período. A estética tem se mantido boa. Não tem problema, não. legal, legal. Tem uma outra aqui, ó. Funciona bem na arcada inferior também? Vocês têm experiência em distalizar arco inferior? Já, funciona. Funciona bem na arcada inferior, com a mesma possibilidade. Eu até, como é que eu vou dizer? Me adiantei porque o Alexandre falou, digo, só serve para cima. Eu disse, depois vou testar aqui embaixo também. Aí eu fiz uma distalização lateral, funcionou muito bem, igual funcionava com o Carriere. Não tem problema nenhum. Agora foi uma distalização pequena, uma distalização de 2 milímetros, mas funcionou bem tranquilo. O problema no arco inferior, em relação à questão superior, é mais de dogma ortodôntico do que de eficiência mecânica. Porque quando eu me formei, olha, inferior não pode distalizar, não vai distalizar. Não é. E hoje, depois do advento do punch, a gente distaliza toda hora. Então, assim, eu vou ser bem sincero, os meus casos de classe 3 distalizam mais fácil do que os casos de classe 2, muitas vezes. Então, é mais um dogma de ortodontia do que uma dificuldade mecânica. Tá? Então, não tem problema. Você pode colocar o distalizador de carreira para distalizar isso aí, vai funcionar. O distalizador vai funcionar tão bem quanto no superior. Repito, a minha experiência de ortodontia desde convencional e até com alinhadores é que é mais um dogma de ortodontia do que uma realidade clínica. Legal, legal. E você chegou a experimentar, Ernesto, no arco inferior? Não. Não, nunca usei ele não. Tá? É. A diferença do superior para o inferior, quando você for pegar o Carriere, é aquela articulação que no inferior ela é rígida, né? Ela não tem. Então, assim, se você quiser, só tomar cuidado para estar já bem travado, porque normalmente você não quer a rotação do malar inferior, né? Uhum. Teve alguém que já falou comigo até que vai colocar resina ali de acrílico ali para poder travar ele lá atrás. Pode usar também, não tem problema nenhum, vai reagir bem com o policarbonato ali, vai travar ali. É aquilo que o Glauber falou, é muito mais dogma do que biomecânica mesmo aplicada, né?
Tem uma outra pergunta ali da quando, Tatiana. Uhum. Pode continuar, por favor. quando foi desse detalhe, Ernesto, eu coloquei resina foto dentro. É, Coloquei resina também. foto, polimerizei, ficou rígido lá. Então, Ah, foi tranquilo. uhum. Tranquilo, né? Tem uma pergunta da Tatiana aí, que quando solta, se existe a possibilidade de recolar ou tem que usar um novo. Olha, se não tiver quebrado nem nada, você pode recolar ele, mas não vai soltar, não. Se estiver bem colado, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Obviamente, se tiver com a base contaminada, né? Se você já tiver com a resina na base e tudo mais, você teria que jatear aquela base para poder recolar. Ah, provavelmente agora a Thalita deve ter alguma dúvida. Não, eu tinha dúvida do elástico, você já perguntou. Você tinha perguntado, eu não tinha escutado, mas Mas é isso. é muito bom tirar dúvida com quem conhece, quem já É. usou, é muito bom. Eu tenho mais algumas dúvidas aqui, né? Já que a gente tem dúvida, é para tirar dúvida. Experiência de vocês, né? Extrabucal, a gente distalizava tudo, excelente aparelho distalizador, né? Eu Excelente, adorava também. extrabucal. Então, quem não adorava, né? Quem não adorava? Era É, sensacional, é muito bom. era Agora, só que a gente, a sensacional. gente, a gente vai evoluindo numa técnica, depender menos do paciente, ou mais confortável, olhando, né? Olhando para o paciente, né? Eh, E quando o extrabucal destabilizava a qualquer idade. Ele distalizava sem o segundo molar estar em erupção. Ele distalizava com o terceiro molar lá para erupcionar. Vocês têm alguma experiência aí em respeito de segundo não erupcionado, pacientes jovens, né? Existe uma idade assim que você se limitaria? Ou isso daí não é nem distalizador, né? É conceito. Ó, falei que o Aí cachorro ia ele, entrar ó. aqui, o cachorro entrou aqui, quer fazer parte da live. E nem é questão de distalizador, é ortodontia, né? No conceito de vocês, experiência de vocês aí, qual é a vivência com isso? Idade de paciente ou distalizar? Eu Terceiro uso os molar, mesmos conceitos aí da ortodontia convencional. Para mim, nada muda. A ortodontia é uma só, entendeu? tá. Você- Eu não vou pedir nada de Ricketts para poder avaliação de 6 PTV, para poder ver se eu vou distalizar ou não, né? Mas veja bem, se você tem um molar muito, o segundo molar muito alto, obviamente que existe um risco de impactação, né? Igual existia no AIB. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso. Se tiver um terceiro molar já, se houver a possibilidade de extração dele, melhor ainda, né? Porque eu acho que já diminui a resistência posterior e não corre risco de ter impactação dele depois. Então, acho que é até um tema de uma live, né? Se muda os seus conceitos de diagnóstico em relação à ortodontia tradicional, não. Você vai usar a mesma coisa de planejamento que você usaria outra, só a mecânica mesmo que muda, né? Não sei como é que o Glauber pensa em relação a isso, mas eu vejo dessa maneira. Ó, assim, a minha única receio em relação à questão de digitalização é quando você pega um paciente muito braco ou um paciente face curta. O resto funciona bem, mas nesse paciente você vai ter que tomar mais cuidado. Quando o Maurício fala, quando não tem um segundo molar, ou quando é muito jovem, isso aí é como a gente brinca aqui no Ceará, é igual empurrar bebê na ladeira, é muito fácil, tá? De você fazer a digitalização. Nos adultos, aí você já vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas sempre recomendando que, pelo menos na minha experiência, é remover os terceiros molares para você poder distalizar. No superior, isso é menos crítico do que no inferior. Então, no inferior, se você não tirar o terceiro molar, não vai. Mas no superior, aí a gente recomenda para poder ter uma tranquilidade maior, sendo mais específico quando o terceiro molar está na boca. Se o terceiro molar estiver na boca, tem que remover. Se ele não estiver na boca, aí o dente ele distaliza se for uma distalização pequena. Não teria É, problema nenhum. Mas é. repetindo, Maurício, em criança é igual empurrar banho em ladeira. Qualquer coisa que você bota distaliza. Legal, legal. Eu não sei se a percepção que as pessoas sentem, né? Vou trabalhar com alinhador, parece tudo mais fácil, né? Então simplesmente chega lá e pede para distalizar. Eu já vi muito doutor solicitando distalização e o Ernesto também, nós já vimos juntos, e doutor pedindo distalização com o terceiro molar em posição, né? Ao meu ver, na ortodontia convencional,
Nunca vi nenhum protocolo para fazer isso na ortodontia convencional, né? Em posição, imagina um terceiro erupcionado. E com alinhador, a percepção de abraçar, dificilmente alguém bandava ou colava tudo em terceiro molar, começa daí. Então você vai distalizar empurrando só o terceiro molar. Com alinhador, a percepção do alinhador abraçar todos os dentes, o conceito está abraçado, eu consigo distalizar, vou distalizar sequencial. A questão é ter osso no tuber, lá na distal do tuber, né? Eu acho que como o Ernesto falou, dá para fazer mais uma live sobre esse assunto, mas a gente acabou já encontrando muitas solicitações assim, eu acho totalmente imprevisível, né? Eu acho, além de deixar o tratamento muito longo, imprevisível também, né? Seja distalizador, seja alinhador, seja o que for. Será que temos mais alguma dúvida aqui? O André. Só falando para ele, a gente tem o distalizador, André. O nosso é o distalizador biocristal. Ele falou que não estava no início da live. Ah, sim. É um distalizador. A gente lançou esse distalizador fazem 2 semanas, por aí, 3, Por aí. né? Isso. A gente acabou de lançar um distalizador, a gente já estava em testes, né? Testes clínicos, tal. Inclusive o Ernesto, o Glauber e outros já usaram esse produto, já testaram o produto. E agora a gente oficialmente lançou. Então ele está disponível na Adtech e com os diferenciais, né? De ser um produto único, um produto que você não tem que comprar um kit, né? Que BMG, lado direito, lado esquerdo, é um produto único que é aplicável para, vamos dizer, aplicação universal, vamos chamar assim, né? Acho que o termo funciona aqui. Falando nisso, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Está aqui. Essa daqui, ó, pessoal, é o site da Adtech. Então, por exemplo, eu entro no site adtech.com.br, eu vou encontrar o quê? Loja virtual, vou procurar em loja virtual. Acabei aqui entrando. Vou procurar em loja virtual, vou procurar os acessórios e o distalizador. Tem aqui a descrição do distalizador, tem aqui algumas imagens extras, e aquela imagem que eu compartilhei para vocês aqui, de modo de uso. Junto com o kit vem um descritivo, vem um manualzinho de modo de uso também. E aqui eu estou mostrando o valor, né? Então ele é R$ 450, são 4 unidades, ou 2 pares, né? E vem uma régua acompanhando, vem o guia de instrução explicando. São 2 pares a esse valor de R$ 450. É algo bem, vamos dizer, acessível, né? E bem interessante. Você não tem que ter estoque de material, BMG, é um produto único, bem interessante. Maurício, aproveitando que você está falando do valor, a Elaine está perguntando aqui se tem voucher na live. Thalita, a gente preparou isso, Thalita? Que pergunta difícil. Rapaz, A gente não preparou. a Elaine só faz deixar o Maurício Isso. de situação muito confortável, Complicada, né, né? Não é fácil, Glauber, não é fácil. A gente não preparou nenhum voucher para a live, vou pedir desculpa para vocês. Quem sabe escrever. Né? Vamos, pessoal, quem tiver o contato da Thalita, escreve para a Thalita e ela vai providenciar o voucher aí para. Fala que assistiu a aula. Assistiu a aula vamos botar qual que é tem um do suporte clínico, não? O e-mail do suporte clínico? Pode ser no thalita.nogueira@adtech. Thalita.nogueira@adtech. adtech.com.br. Só tem uma pegadinha, o Thalita dela é o TH, tá? Exatamente. Ó, vou até Pegadinha. tirar print aqui de quem tá na live, tá? E ó, tem a Tatiana tá perguntando se vai ficar gravada, Maurício. Vai ficar gravada essa live? Sim, essa aula fica gravada. A gente está gravando todos os webinars, web hours, né, que estamos fazendo. Então é legal voltar, repetir, compartilhar com colegas, tá? Vai estar disponível quem quiser visualizar. Certo? Temos mais perguntas? Olha, eu assustei com o horário. Eu pensei que a gente estava no meio do caminho, já está acabando aqui, já deu 1 hora, né? Temos voucher, acho que é isso, né? Uhum.
Bem, Maurício, eu vou pode, dizer, eu não olha sabia o só, preço não, tá ótimo, viu? eu não sabia o preço? Ah, Eu que não legal, sabia o preço não, mas o preço tá bom. que bom, que bom. Que, É um quando a gente... preço assim, bem acessível, se a gente parar sim, e sim, pensar. sim, sim. Mas é porque às vezes as pessoas não têm rotina e aí acaba que às vezes assustando um pouco, mas o preço está excelente comparado Tá, com o que a gente tem de argentino no mercado, ainda mais de por ser, mercado. como você colocou, como a Anel colocou, você pode usar ele. Se você é uma classe 2 só de um lado, você usa, independente do que você for. Você tem as duas classes 2 você vai usar dois, e não se perde uma coisa do outro, e não tem a questão de tamanho. Então, assim, o Do direito e conjunto ficou, esquerdo, nada. o como ficou parecido com a selfie. Tá. Agora vem aqui, a gente se esforçando, falando aqui, ainda a Maria de Fátima Arruda vem, obrigada, professora Elaine. Ainda agradece a Elaine, né? Que eu pedi o voucher. Ah, vou te contar, a próxima eu vou chamar a Elaine para fazer essa web hour aqui, botar ela numa fria. Mas faltou A Márcia mesmo, tá concordo. Obrigado pelo também. comentário. Faltou um voucher mesmo Sim, para a live. Então, fica aqui de novo a dica: escrever para Thalita aí, Thalita com th.nogueira@adtech.com.br. exato. Fala que assistiu a aula, que ela vai providenciar um voucher aí. Pode deixar. Excelente. Vou cobrar o meu. É isso, então, não tem mais perguntas. Tá. Deixa eu ver aqui. O Thalita, a gente já repetiu, né? O contato da Sim, sim. Thalita com th.nogueira@adtech.com.br. Bem, não tem como agradecer aí a dupla, Glauber e Ernesto. Admiro o trabalho dos dois. Muito, muito obrigado. Eu acho que a ideia aqui era apresentar o produto, né? Vamos fazer live aqui para frente, mostrando o caso clínico, detalhando, não exclusivamente pontuar na digitalização, mas no caso como um todo, né? Eu acho que faz parte do... Não adianta mostrar só a digitalização, se é legal, digitalizar, sim, como que finalizou. Então vamos pensar fazer isso para frente. Agradeço demais a atenção aí de vocês e todo mundo que estava assistindo, acompanhando aqui a gente desde o início. Está gravada, ficará gravada essa aula, e fiquem à vontade para também, inclusive, dar sugestões. Tem o e-mail da Thalita, pode escrever para ela aí, sugestões de web hours. A gente fica bem, digamos, a gente tem uma programação, mas nada impede a gente ajustar essa programação conforme demanda e sugestões. Com certeza. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Um feliz restinho de semana, está quase sexta-feira, então um bom calor aí para vocês, eu aqui em meus casacos e cobertores aqui em São Paulo. Um grande Tchau, abraço a gente. todos. Boa noite. Já, boa noite, um Boa abraço. noite aí, pessoal. Um abraço. Depois Tchau, da tchau. manhã eu vou lhe perturbar, Maurício, para ver se tá frio mesmo. Vem me visitar aqui, legal, combinado. Um abraço, meu parceiro. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.